Salve pessoal! Então eu estou preparando aqui, eu já repreparei algumas vezes esses vídeos e eu estou repreparando o vídeo do Descartes para vocês de uma maneira um pouco mais objetiva e mais ligada à prova de vocês. O que vocês precisam saber de Descartes? O conteúdo das duas primeiras meditações basicamente, tá? E em cima desse conteúdo eu gostaria de frisar algumas das noções, algumas das contemplações mais específicas que vocês precisam ter. Lembrem-se, é uma prova de raciocínio, então vocês vão ter que me explicar os detalhes, então tomem cuidado com isso, tenham atenção com isso, ok? Primeiro, na primeira meditação nós vamos ter uma construção específica do argumento de falibilidade da percepção e nós vamos dividir a questão da falibilidade da percepção em 3 pontos fundamentais. Esses 3 pontos fundamentais envolvem, dentro do contexto das relações de leitura cartesiana, primeiro, a fragilidade dessa percepção, depois o argumento do sonho e, por fim, o argumento da falibilidade do próprio pensamento em razão da desconstrução da percepção. Eu quero que vocês tenham em mente, então, o seguinte: a falibilidade da percepção, construída a partir dessa fragilidade dos estados de percepção, é facilmente demonstrável pela ausência ou pela falta específica de determinados elementos que comporiam de outra maneira um estado completo de percepção. O que é que significa isso? Quando nós observamos alguma coisa, faltam-nos dados. Quando nos faltam dados, falta-nos, portanto, a base necessária para a construção de uma linha de pensamento um pouco mais sólida, certo? A relação que se estabelece aqui é uma relação entre sujeito e objeto, sendo inicialmente interpretada como uma separação total entre objeto e sujeito, e dessa separação total nós vamos obter um modelo específico de construção da percepção que filtra em determinado momento aquilo que o objeto nos dá. Levando-se em consideração que essa observação do objeto pode em si ser falível, a sua falibilidade constitutiva faz então com que na falta de dados nós já não possamos mais confiar pura e simplesmente no que a percepção nos dá. Vejam, o que está em jogo aqui é a possibilidade de produção de conhecimento de forma imediata ou mediada, ou mediata se preferirem, né? A produção imediata do conhecimento se daria se nós tivéssemos, nesse sentido, a possibilidade de captar diretamente pelos dados sensoriais uma construção um pouco mais sólida do âmbito da percepção. E se essa construção mais sólida do âmbito da percepção fosse suficiente, portanto, para que ela fosse inscrita na nossa consciência, de modo que nós pudéssemos ter aí certezas. E não acontece isso, não se trata disso, não é esse o caso na leitura cartesiana, já que ele mesmo nos fala, ele mesmo insiste em dizer que a percepção, pela falta dos seus dados, acaba sendo frágil em todos os seus aspectos. E como nós não temos um princípio universal que nos permita a arquitetura, a construção salvacionista da percepção por ela própria, nós somos forçados automaticamente a descartá-la. Observações de raciocínio possíveis para vocês. Existe um debate sobre a possibilidade de mediação ou não desses elementos. Então levem em consideração que pensadores posteriores, como por exemplo Russell, ele vai trabalhar com eles, né, no caso, ou ele vai trabalhar ou eles trabalharão em diversas circunstâncias a possibilidade de existência de certos elementos mais imediatos no âmbito da percepção. O próprio Kant, como nós vemos lá, vai trabalhar nesse sentido. Ele vai trabalhar essa possibilidade desse imediato da percepção através de determinados elementos a priori, que não são elementos de dados ou de situações específicas que acontecem na frente do indivíduo, mas que são a inscrição no âmbito da percepção, no âmbito do pensamento, perdão, no âmbito da cognição, dos próprios dados que capacitam a percepção como elementos confiáveis. Então, por mais que você tenha dados da experiência necessariamente atribuídos aqui ao âmbito da percepção, pelo menos os dados dessa experiência já são a priori, portanto são imediatos. Certo? Então não é uma coisa que esteja sedimentada por meio de todo o racionalismo, por meio de toda a filosofia da ciência, e que vá ter uma paridade, uma continuidade, uma solidificação que é basicamente imutável, certo? Mas, em Descartes, permanece essa dúvida, não há possibilidade de obtenção de conhecimento imediato da experiência, é necessário que você tenha uma força corretiva ou corretora, que é a própria consciência racional. O segundo argumento, que é o argumento do sonho, só vem reforçar essa noção, só vem reforçar essa dificuldade. E no reforço específico dessa dificuldade, traz à tona o seguinte aspecto. Ele traz para nós a noção de que nós temos, no âmbito do sonho, uma possibilidade de falibilidade dos estados de percepção em razão, primeiro, da possibilidade de engano da mente e de engano da percepção pelas próprias elaborações imaginárias da mente.
quando eu sonho, por exemplo, eu estou sendo enganado, minha percepção sofre com simulações efetivas e essas simulações efetivas entram em choque imediato com as buscas que eu realizo no âmbito específico da cognição, no âmbito específico de uma percepção aberta. Em segundo lugar, quando eu acordo, a sensação de que o sonho era falso permanece, mas ainda assim eu olho para a minha realidade e já não sei dizer se ela é real ou se ela é sonho. Existem soluções possíveis segundo algumas interpretações de Descartes. Essas noções, essas leituras possíveis, elas são suficientes, digamos assim, para num primeiro momento a gente descartar a ideia de que essa realidade que me é dada seja meramente onírica. E ela também catalisa depois a possibilidade de dúvidas sobre aspectos específicos dessa realidade, que vão deflagrar ainda uma outra discussão que nós já vamos tratar, a respeito da qual nós já vamos falar, da qual nós já vamos tratar. Então, assim, nós temos o argumento do sonho sobre duas vias. Primeiro, essa ilusão da percepção. Segundo, além da ilusão da percepção, a própria dificuldade de que esse estado de percepção seja transplantado para a realidade sem que a realidade mesma possa ser posta em xeque. Certo? Então nós temos aqui dois aspectos, duas esferas, duas realidades possíveis, aqui dois universos possíveis. Terceiro, se tudo que eu obtenho da percepção é falível, então os pensamentos que são resultantes dos dados da percepção também devem ser considerados, num primeiro momento, falíveis. E por conta disso, todo pensamento que é derivado de algo, e na leitura de Descartes todo pensamento é derivado de algo, automaticamente se coloca também como falível, também como disposto ou predisposto à dúvida. Tá? Que dúvida é essa? Essa dúvida é colocada como a chamada dúvida hiperbólica. Dúvida hiperbólica é a dúvida que se esparrama sobre todos os juízos e todas as asserções que eu consiga fazer eventualmente. Essas asserções ou juízos são suficientes dentro desse estado, dentro dessas zonas de constituição, para que todas as asserções sofram com asserções opostas, asserções em sentido oposto, ou perguntas que se opõem a elas, de modo que elas mesmas sejam desestruturadas, como vocês viram lá no trabalhinho que eu passei para vocês fazerem. E agora, dentro desse contexto, nós temos a possibilidade de discutir essa dúvida hiperbólica como uma preocupação de caráter inclusive cético. Lembrem-se que eu falei para vocês que o ceticismo deflagrado no humanismo, notadamente no humanismo do Michel de Montaigne, era suficiente para que nós tivéssemos como uma sobreposição de determinados elementos no pensamento cartesiano, a apropriação dessa estrutura de dúvida, para que essa dúvida pudesse efetivamente nos levar eventualmente à formação de uma suposta verdadeira ciência. Tem dois aspectos que têm que ser abordados aqui. O primeiro desses aspectos é que esse ceticismo, ele é na realidade herdeiro lá do ceticismo clássico, lá do pirronismo, né? Ele tem um nome, e nós já mencionamos esse nome em outra ocasião com uma inclinação um pouquinho mais existencialista, mas aqui ele vai ser chamado de epoché, ou seja, né, aquilo que nós tínhamos lido lá atrás como epocal, só que aqui epoché significa a coleção de dúvidas, de restrições de juízo ou suspensões de juízo que eu vou formar em uma determinada filosofia. Na época nós tínhamos falado da epoché como sendo um determinado apanhado de noções históricas que dizem a respeito a um determinado momento da história do pensamento. E de fato, para o existencialista é disso que se trata. É um episódio na história do ser, é um conjunto de perguntas e de dúvidas que o ser se coloca e que são únicas daquele momento da história. Basicamente, essa ideia de epoché ela significa como que colocar entre parênteses determinadas coisas para que a gente possa analisá-las com mais vagar. E elas surgem basicamente na dúvida hiperbólica. Segundo, a dúvida hiperbólica ela coloca tudo em dúvida, tudo, nada permanece além da dúvida, tudo é colocado no circuito da dúvida, tudo é colocado entre esses colchetes. O que significa dizer que existem duas promessas aqui. A primeira é de uma dúvida universal que pode ser resolvida e a segunda da formação de uma ciência em seu estado universal com a resolução dessas preocupações universais de dúvida. Certo? Esse questionamento é depois suscitado pelo Husserl e vai ser bastante claramente enfrentado na fenomenologia do início do 20, em razão da dubiedade de uma dúvida hiperbólica. Fala-se mais especificamente que é necessário duvidar dentro de determinados circuitos ou ter dúvidas claras a respeito da natureza das coisas, já que a natureza é proposicional e por isso ela sempre vai ser específica, ela nunca vai ser uma dúvida inespecífica. E assim nós nos livramos dessa promessa de uma ciência universal e começamos a falar especificamente sobre a construção de ciências específicas. Tá? Mas isso é só para complementar o raciocínio. Muito bem, então nós temos aqui dentro duas possibilidades
A primeira dessas possibilidades da dúvida hiperbólica vem com relação a essa questão da ciência universal, a segunda vem pela possibilidade de organização dessa dúvida universal. Note que isso está diretamente ligado à noção de suspensão de juízo ou epoché. A suspensão de juízo consiste nesse sentido em tomar cada asserção e lançar essa asserção entre colchetes, lançá-la para o terreno da dúvida até que eu possa efetivamente responder se ela tem ou não tem validade, se ela é ou não é verdadeira. Se eu conseguir fazer isso, se eu conseguir trabalhar esse entorno, se eu conseguir trabalhar essa concepção, então a minha concepção propriamente dita de organização do pensamento vai me levar a respostas pontuais que criarão para mim determinadas estruturas de certeza. Agora, e se eu não conseguir alcançar uma resposta? Nesse caso, eu posso trabalhar de duas formas. Descarto a asserção que eu tinha e lanço-a como algo que não pode ser provado e deixo sempre nesse espaço de suspensão de juízo. Segundo, se for necessário para criar uma linha de raciocínio, eu tomo de volta e, não tendo uma resposta, sendo impossível conseguir essa resposta, eu posso trabalhar sobre ela como se fosse uma crença fundamental, criando assim argumentos e estruturas coerentes de raciocínio que, concatenadas, vão funcionar, mas apenas dentro de suas próprias cadeias referenciais de coerência. Certo? Isso sempre no caso de eu não ter condições de demonstrar ou provar com clareza, provar de maneira determinante e absoluta aquilo que eu entendo como sendo o conjunto de valores aplicáveis sobre essa asserção, ou seja, se ela é ou não é verdadeira. Certo? Seria mais ou menos essa ideia. Dentro desse contexto, portanto, a suspensão de juízo, a dúvida hiperbólica, a certeza e a crença fundamental estão intimamente ligadas. Ok? A parte seguinte do processo vem justamente da possibilidade de aplicação dessa dúvida hiperbólica também ao quadro de realidade. E aí a gente tem uma das primeiras grandes distinções entre realidade e real em Descartes. O real é aquilo que subjaz, é aquilo que emana forças interruptoras das qualidades fantasiosas que se sobrepõem à minha consciência como âmbitos de representação. A realidade é uma representação do real, e essa representação do real, ela pode e deverá ser falseada, e no seu falseamento ela será reestruturada segundo essas interrupções do real. Note que esse falseamento lança também em suspensão de juízo as afirmações universais que eu faço. Isso só vale para o estado do fenômeno em Descartes. Todos os outros estudiosos do racionalismo e da fenomenologia vão adotar outras opções e outras medidas que não são necessariamente universalizantes. Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Mas aqui nesse caso, real e realidade entram em contraste e agora nós aplicamos o critério de dúvida fundamental sobre essa estrutura do real e da realidade. Essa dúvida aplicada vai me permitir falsear a realidade. Mas lembre-se, a dúvida ela tem um sistema de funcionamento muito delicado. Ela só funciona quando eu falo especificamente sobre estados de comparação. Certo? Notem que a dúvida está aqui consolidada como única certeza possível. Por quê? Por conta daquela função que eu apresentei para vocês e que está na base do pensamento cartesiano. 1. Eu duvido. 2. Se eu duvido, é porque eu penso. 3. Se eu penso, é porque eu existo. Então, duvido, penso, existo. Ou a regrinha do cogito. Cogito ergo sum. Ou penso, logo existo. Na realidade, uma tradução um pouco mais fiel. Cogito, penso, logo sou. Né? Então, aqui vocês têm essa função e essa função sedimenta a dúvida como elemento principal dessas linhas de raciocínio. A dúvida que está colocada aqui só pode funcionar enquanto compara um estado mais perfeito com um menos perfeito. A nossa próxima pergunta, então, é em que medida eu consigo me deparar com esse estado mais perfeito e o que ele é, afinal das contas. Então, o que seria a colocação no Descartes dessa figura de perfeição mais elevada do que o real? Como ela vai ser construída? Como ela vai ser denominada? Nesse caso, o que nós temos vai ser uma duplicidade constitutiva de certo argumento. Nós começamos pelo argumento do Deus enganador e nós vamos fechar esse argumento dentro da noção do gênio maligno. Como é que isso funciona? O Deus enganador basicamente surge em virtude da preocupação que o Descartes tem com essa necessária constituição de uma perfeição para além do real, que permitirá as comparações que levarão à construção da dúvida. Como toda dúvida necessariamente precisa partir desse estado de comparação fundamental, então nós vamos ter dentro desse contexto a formulação desse estado a partir do momento em que nós reconhecemos essa perfeição. Tem dois jeitos da gente reconhecer ela. Primeiro, o Descartes vai chamar essa perfeição de Deus. Ele
e vai dizer que essa perfeição é o próprio Deus. Segundo, nós podemos ver os resultados imediatos dessa perfeição no momento em que nós começamos a observar que existe efetivamente um conjunto de regularidades lógicas, matemáticas, éticas e assim por diante, construídas e que permitem uma comparação imediata que nos traz a desconfiança quando, a partir do momento que produzimos certos setores de conhecimento ou certas unidades, asserções, afirmações de conhecimento, podemos falseá-las. O Descartes entende que isso é absolutamente necessário para a gente poder construir conhecimento. Ele entende que a dúvida só vai ser gerada a partir do momento em que existe essa comparação. Essa comparação que está sendo colocada aqui vai nos levar, portanto, a esse estado de perfeição que vai ser observado e vai ser construído a partir do momento em que nós nos aproximamos dele em virtude do falseamento da realidade que nos cerca. Agora, uma coisa é importante notar aqui, nós temos que perceber uma circunstância específica, qual seja, a de que a partir do momento em que ele batiza essa circunstância específica de Deus, nós conseguimos construir, nós conseguimos visualizar dentro desse contexto a possibilidade de uma onipotência, onisciência, onipresença, de uma suprema qualidade de honra dentro desse estado de perfeição. E aí vem uma pergunta fundamental. Se existe realmente esse Deus, e se esse Deus é perfeito, por que ele não me dá a verdade desde logo se ele é tão bom assim? Esse questionamento coloca em xeque a noção de que qualquer espaço, qualquer dimensão de imperfeição atribuída a essa realidade mais elevada a esse Deus, levará à inevitável erosão, por assim dizer, da minha crença, do meu reforço de todos os outros estados de perfeição, sejam eles matemáticos, sejam eles lógicos e assim por diante. Com essa erosão, eu já não tenho mais um critério de aperfeiçoamento, de perfeição, que me permita uma comparação com o real. Em virtude disso, os estados específicos de aperfeiçoamento colocados em Descartes exigem uma unidade dessa perfeição. E ele pergunta, se Deus então é supremamente bom, se ele sabe toda a verdade, se ele conhece toda a verdade, então certamente por ser supremamente bom ele haverá de me dar essa verdade. Mas essa verdade não é recebida imediatamente por mim, então talvez esse Deus não seja assim tão bom. E se ele não é tão bom, tudo mais erode. Veja, se é essa a questão, então eu devo levar em consideração que a inexistência de um estado de perfeição maior impede que eu compreenda por comparação a possibilidade de falseamento do real. Só que se isso acontece, não há dúvida, e se não há dúvida, não há produção do conhecimento na direção da verdade. Então, em virtude disso, Descartes bate o martelo dizendo, é claro que esse Deus existente, ele vai me dizer, basicamente, que a verdade, muito embora seja inatingível, ela pode ser alcançada por mim dependendo de determinados esforços. É claro que ele é bom e é claro que ele quer que eu tenha essa verdade. Mas o que me impede, então? Aí o Descartes passa a entender que existe um elemento externo a essa relação, que é o próprio gênio maligno, que nubla a possibilidade de atingimento dessa verdade por parte do homem. E veja, nesse sentido, Descartes considera que Deus é tão bom que ele efetivamente deixou um caminho, um percurso, para que nós contornássemos as dificuldades deixadas ou legadas pelo gênio maligno. O percurso que é deixado por ele, nesse caso, é justamente o percurso dessa possibilidade comparativa. Por meio dela, a dúvida que floresce na gente, e que é o único ponto de certeza que podemos ter, penso e sou, e justamente penso e sou porque duvido, esse único elemento de certeza vai aparecer como o único caminho possível para o atingimento da verdade. E por isso esse Deus é efetivamente bom e o gênio maligno permeia a relação, criando a dúvida, criando a dificuldade de compreensão. A tradução desses elementos para o campo racional ela é bastante difícil, bastante árida, porque a metáfora acaba ficando bastante aberta e nem em todos os pontos ela vai ser efetivamente uma metáfora, já que, como a gente cansou de discutir, Descartes tinha a sua fé e ele acabou misturando essa fé em alguns dos seus pontos. Mas uma coisa é certa, tem um problema fundamental que não é resolvido por Descartes, qual seja, uma pergunta final é a de se Deus realmente existe e se ele realmente vai poder, portanto, criar esse fechamento, esse encerramento da sua teoria. E quando Descartes se lança para essa resposta, ele já não pode mais ter certeza. A ausência de certeza nesse ponto faz com que a única coisa que possa ser dita a respeito da existência desse Deus é um grande eu não sei. E esse eu não sei vai ser constituído vai permitir a constituição de uma crença fundamental em Deus, que é necessária para que se compreenda toda a sua teoria, mas que não tem um fundamento racional propriamente dito nesse campo, a não ser, é claro, que nós consideremos a crença fundamental
como uma descrição suficiente dentro do âmbito da racionalidade. Se é esse o caso, então, é interessante observar o contraponto do Descartes, como ele se coloca como indivíduo, como filósofo e como homem de fé. Por um lado, Descartes apresenta os estados específicos de organização da sua razão, e nesse ponto ele tenta ser o filósofo mais exímio, apresentando esses questionamentos, persistindo neles até o último momento, reiterando o compromisso que ele assume nos primeiros livros das meditações metafísicas, e efetivamente duvidando de tudo como se nada fosse verdade, até conseguir descobrir obstinadamente alguma certeza. Por outro lado, a dúvida que ele coloca e que permite, talvez até mesmo questionar sua fé, ela sempre é respondida no final do dia com um retorno à sua própria fé, com uma resposta que é literalmente essa crença fundamental, a reiteração dessa crença fundamental, inclusive mesmo dentro de sua teoria. Sobre Descartes seriam esses os pontos principais, e logo mais eu retorno então com alguns pontos sobre Kant e sobre os contratualistas, resumidamente para a prova de vocês. Valeu, pessoal!